Muito bem, vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2016, uma segunda-feira. Estamos aos 28 graus na cidade de Jaú, 19 horas e 46 minutos. Estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos retomando os nossos estudos sobre o Livro dos Espíritos, no ano 2016, e vamos retomar no capítulo 10, Lei da Igualdade. Desculpa, 9. Lei da Igualdade. Todo mundo lá? Item 1, igualdade natural. A questão é 803. E a pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: todos os homens são iguais perante Deus? Resposta: sim. Todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, abre aspas, o sol brilha para todos. E com isso, dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. A explicação, acrescenta a Kardec a seguinte explicação: todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade. Estão sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais perante ele. Todos são iguais diante dele. Diante dele. Ele deveria ser mais. Poderia ser. Poderia ser Poderia ser. Erraram aí, não. Mas é um erro passável, porque ele usa a palavra Deus com letra maiúscula, então não há problema. O fato é que se as pessoas confiassem na sobrevivência da alma depois da morte, só essa questão isoladamente já seria suficiente para consertar o mundo, né? Só essa, não precisaria de outra, porque a maioria das pessoas se acham superiores aos outros, né? Ou pelo nascimento, ou pelo nome, ou pela condição social, ou pela cor da pele, por alguma razão. Então, ele diz uma coisa que chama atenção aqui, é que ele diz assim: todos nascem com a mesma fragilidade. Qual é a fragilidade que os espíritos têm? Que ainda não são homens, foram criados, né? Ainda não são espíritos encarnados. Estão na condição de espírito, saído da mão do Criador. Qual é essa fragilidade? O que vocês pensam a esse respeito? A condição de evolução. A condição de simplicidade e de ignorância. Essa é a fragilidade, né? Porque o homem, se a gente considerar que tudo está nele, em princípio, ele tem todos os conhecimentos, ele precisa apenas desenvolver, a fragilidade é essa, né? Eles são criados simples e ignorantes. E ele diz aqui, as mesmas leis naturais, todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Quer dizer, todos, indistintamente, passam pela lei da imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e consequência. Todos estão submetidos a essas leis, indistintamente, por mais superior seja o espírito, ou por mais inferior que ele seja, por mais ignorante que ele seja, ele está sujeito a essas leis. Não é?
E ele usa uma outra afirmação aqui, que eu acho muito interessante. Deixa eu achar ela aqui. Sim, todos tendem para o mesmo fim. Não é? Todos nós, o final de todos será um só, a da condição de espírito superior. Não há um homem sobre a face da Terra, em qualquer lugar do universo, que não vá chegar a ser um espírito superior, por pior seja a condição dele atual. E ele diz também uma coisa extremamente importante, que é bom a gente ressaltar. Estão sujeitos às mesmas dores. Mas ele não fala que todos são felizes igualmente. Né? Todos nós estamos sujeitos às mesmas dores. Por quê? Porque o homem tem que sentir na pele aquilo que o irmão dele está sentindo, senão ele não desenvolve em si a comiseração, a piedade, né? Não desenvolve a empatia com o seu próximo. Por isso que é importante que todos nós sintamos as mesmas dores. Quando alguém toma uma agulhada de uma injeção, a gente sabe o quanto dói, porque a gente já tomou também, né? Isso vale para todas as dores. Mas a felicidade, ela é distinta para cada um, porque ela é inerente ao esforço, à determinação, ao empenho, à quantidade de conhecimentos adquiridos e, consequentemente, à determinação, né? O uso da vontade que ele faz. E é o uso da vontade que muda toda essa história. E esse item 1 tem só essa pergunta, né? Mas o item 2 aqui, ele é extremamente esclarecedor a esse respeito. Na questão 804, ele pergunta assim: por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Ele fala em aptidão, né? Aptidão é aquilo que se adquire pelo exercício, pela prática, né? Não as mesmas condições evolutivas, porque as mesmas condições evolutivas todos têm, né? As ferramentas todos têm, a inteligência, a vontade e o pensamento. E as leis naturais agem sobre o homem de maneira igual. Ele fala na precedente, na questão que antecede a essa, né? Então ele pergunta, por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? A explicação dos espíritos superiores. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo. Não foram criados todos no mesmo momento. E nem são criados no momento do seu nascimento. Eles são criados antecipadamente, antes da criação do corpo. Por isso que não viveram ao mesmo tempo. Se fossem todos criados no momento da criação do corpo, todos seriam criados naquele momento, igualmente. E não é assim que acontece. Cada um é criado no momento e Deus cria incessantemente. Ele diz, cada um deles viveu mais ou menos tempo, de conformidade com o momento que ele foi criado. Por isso que o final de todos é a felicidade. Porque, embora uns estejam mais atrasados que os outros, ele um dia vai chegar na mesma condição do outro. Ele diz, e por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições, fez mais experiências ao longo das suas encarnações e fora dela, e adquiriu mais conhecimento. A diferença está no grau de experiência e na vontade. Realizou muitas experiências, adquiriu muitos conhecimentos e usou da sua vontade. E a vontade, ele diz aqui, que é o livre-arbítrio. Não aquela que não seja adquirida pelo esforço, pelo empenho, pelo uso da inteligência, da vontade e do pensamento. Ninguém adquire nada gratuitamente. Não existe ninguém para o qual seja dado gratuitamente em detrimento do seu irmão que está se esforçando para adquirir
para ter aquela mesma aquisição que o outro teve gratuitamente. Isso não existe. Portanto, quando alguém tem alguma aptidão que nós não temos, certamente ele fez por merecer aquela aptidão. Certamente ele fez por merecer. Mas é interessante que ele coloca diferença está no grau de experiência e na vontade. A quantidade de experiência que o espírito tem e a vontade que ele imprime para adquirir, para fazer as suas aquisições, que é o que determina o livre-arbítrio. Porque quem tem menos aquisições, quem tem menos experiências e quem aplica menos a vontade na aquisição dessas aptidões, usa mal o seu livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio consiste exatamente nisso, em adquirir o conhecimento, realizar a experiência, imprimir vontade naquilo que nós desejamos e usar bem o nosso livre-arbítrio. Daí decorre que um se aperfeiçoa mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. De que maneira? O que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos, sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplo. A gente acha, né? A gente parte do pressuposto, porque o nosso mundo é um mundo atrasado, que os mundos superiores não têm nada, absolutamente nada a ver com o nosso e vice-versa. Não é assim. Não é verdadeiro isso. Os mundos são solidários entre si. Existe a troca de experiência. Tanto eles vêm aqui nos auxiliar, tanto vêm aqui, reencarnam espíritos muito mais avançados que os nossos, para nos dar exemplo, para nos fazer avançar, como nós, eventualmente, se merecermos, podemos fazer um estágio lá, passar um tempo lá mesmo, ainda que sem corpo físico, para poder aprender muitas coisas. Então, existe essa solidariedade, né? É mais ou menos como se fosse uma grande cidade, né? Onde os bairros vão de vez em quando ao centro da cidade, ou interagem entre si, né? Como se fosse uma comunidade só, né? Isso colocando isso na escala, em escala universal, né? É assim que a coisa acontece. Deu para entender ou está difícil de entender? Deu para entender? É interessante a gente saber disso, né? É interessante porque a coisa se amplia e muito, né? A coisa não fica restrita a esse pensamento mesquinho, né? De que o nosso mundo está sozinho no universo, que não existe outro e tal. Essa coisa mesquinha, burra do ser humano, né? Que acha que ele está sozinho no universo. Quer dizer, Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, desperdiçaria um monte de espaço e de outros planetas só para servir de penduricalho, para enfeitar a noite do ser humano. Cada mais eu tenho quatro, cada é difícil aceitar que só o planeta Terra. Não dá, né? Não dá. Aí você põe um desses aparelhos, como o Hubble e outros, que estão indo até Marte, até Júpiter, né? Saturno, né? Existem aparelhos aí que estão indo distantes, né? Tirando fotografias e tal. Não dá, você vê essa imensidão toda, já se sabe que existe 200 bilhões de galáxias. A nossa estrela, a Via Láctea, é uma das menores. Outro dia eu fiquei sabendo que o Sol é considerado uma estrela anã. Era até pouco tempo considerado uma estrela de quinta grandeza. Quer dizer, além os cientistas sabiam que além do Sol existiam estrelas, né, sóis, que eram muitas vezes maior que o nosso Sol. Hoje é considerado uma estrela não. Olha que, né, aonde a gente se posiciona nessa história toda, né? E 200 bilhões de galáxias, a gente conhece mal a nossa. Nós conhecemos mal a nossa. Imagina
restante dessas galáxias, né? Kardec faz a seguinte explicação, muito interessante também. Assim, a diversidade das aptidões do homem não se relaciona com a natureza íntima de sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento a que ele tenha chegado como espírito. Deus não criou, portanto, a desigualdade das faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento se mantivessem em contato a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar os mais atrasados a progredir. E também a fim de que os homens, necessitando uns dos outros, compreendam a lei de caridade que os deve unir. Quer dizer, entendendo o contexto da lei de Deus, da sua criação, nos faz entender mais ainda o quanto a gente está distante, né, desse contexto, dado ao fato de que o nosso mundo é um mundo onde a maioria das pessoas são mesquinhas, egoístas, orgulhosas, vaidosas, né? Questão número 805. Passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Resposta: sim, já o dissemos. O espírito que progrediu não regride mais. Ele pode escolher no estado de espírito um envoltório mais rude ou uma situação mais precária que a anterior, mas sempre para lhe servir de lição e ajudá-lo a progredir. Então, esse negócio de ovoide, espírito que morre 2 vezes, a terceira morte, segunda morte, isso é coisa de romance, é coisa de quem não conhece doutrina espírita. Se diz espírita, mas não conhece doutrina espírita, porque isso não existe. O espírito não regride. Ou seja, o perispírito de alguém, ou o próprio espírito de alguém, não pode se tornar um ovoide, isso é um absurdo. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim. E nem há razão nenhuma para o Criador punir o espírito dessa forma. Um espírito que comete muitas atrocidades, muita violência, etc., é um espírito ignorante. Ele vai ser julgado de conformidade com o seu conhecimento, de conformidade com as aptidões que ele tem, de conformidade com a sua responsabilidade. Assim que, para nós, um homicídio pode pesar muito, infinitamente, quando para um desses nossos irmãos que não tem conhecimento nenhum, pode não ter peso nenhum ou muito pouco peso. Evidente, um homicídio nunca vai ser premiado, mas pode ter muito menos responsabilidade para um desses nossos irmãos que não tiveram a mesma oportunidade ou que não tem o mesmo conhecimento e as mesmas aptidões que a gente tem. Né? Para nós pesaria, com certeza, muito, mas talvez para um outro, né, dependendo do grau de conhecimento dele, de evolução dele, pesaria muito menos, infinitamente menos. Item 3. Desigualdades sociais. Questão de número 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Ou seja, é uma coisa de Deus? Né? As leis naturais, o próprio nome já diz, uma criação natural, tem origem em Deus. Resposta é não, é obra do homem, não de Deus. A desigualdade social, ela tem origem no egoísmo do homem. Aí tem origem as desigualdades sociais. Bom, basta ver o quadro do nosso país, né? O que acontece em termos de política, né? Que a gente vê a razão da desigualdade social que existe no Brasil. E isso está aumentando infinitamente. Está aumentando cada vez mais. Não só no Brasil, como no resto do mundo. Então, quer dizer, vão ser punidos por causa disso. Não. A punição, ela é inerente ao próprio ato. Conhece algum rico feliz? Alguém que tenha muita grana e seja totalmente, inteiramente feliz? A felicidade dele é sem mácula nenhuma, não tem nenhum problema? É claro que não. Enquanto houver, não vou dizer um ser humano, um cachorro maltratado na rua, ninguém vai conseguir ser inteiramente feliz. Que dirá um ser humano jogado na rua passando fome? Quer dizer, o cara que tem muita grana, ele jamais vai conseguir ser inteiramente feliz.
Porque sempre vai ter o peso na sua consciência de algo que fez para conquistar todos aqueles bens, porque normalmente para se conquistar muito dinheiro é preciso se agir de maneira ilícita. Isso não é regra geral, mas a gente pode dizer que a maioria das fortunas não são conquistadas de maneira legítima. E quem não conquista as coisas de maneira legítima, o que acontece? Está tranquilo com a sua consciência? Acaba a vida tomando barbitúrico, tomando antidepressivo, tomando, como Howard Hughes, por exemplo, acabou num hotel, a turma, para lidar com ele, tinha que colocar luva, não deixava ninguém entrar, vedava tudo, ele tinha medo de micróbio. Isso afeta, né? E um cara extremamente inteligente. Extremamente, um cara de uma inteligência primorosa. Ele foi um dos maiores inventores. Avião da Segunda Grande Guerra, por exemplo, os caças da Segunda Grande Guerra, bombardeiros da Segunda Grande Guerra foram inventados por ele. Era um homem que tinha uma aptidão enorme para isso. Começou numa oficina de garagem, né? Mas enfrentou vários processos nos Estados Unidos, foi acusado de um monte de coisa e tal. Quer dizer, o cara, para lidar com esse nível de fortuna, com essa quantidade de dinheiro, ele tem que comprar e se deixar comprar. Ele tem que corromper e se deixar corromper. Ou então ele não lida com esse dinheiro. Ou então ele não consegue lidar. É assim, o nosso mundo é assim. As coisas materiais são assim. Por isso que normalmente as pessoas que têm uma certa consciência preferem o anonimato e preferem o não envolvimento com esse lado da vida, o lado material da vida. O lado material da vida é oneroso do ponto de vista moral. É muito caro do ponto de vista moral. Então é preferível estar à parte disso, não lidar com isso. Deixa que os outros lidem. Deixa que os outros lidem. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas não devem ser empreendedoras, trabalhadoras, não estou dizendo isso, né? Mas dependendo, por exemplo, como a gente está sabendo o que está acontecendo no país, por exemplo, com a questão das empreiteiras. O cara, para ser empreiteiro no país, a primeira condição, ele tem que corromper e ser corrompido. Essa é a primeira condição. Não sou eu que estou falando isso, é a própria mídia que está falando isso. Viu? Uma empresa como a Odebrecht, hoje mesmo sofreu, né? Apreenderam documentos, apreenderam computadores em várias capitais, Rio de Janeiro, Salvador, mas não sei aonde. É uma empresa que é intocável até coisa aí de 2 anos atrás, quando se falava em Odebrecht, supra-sumo do supra-sumo. No entanto, a gente sabe qual é o nível, né, de corrupção e de corruptibilidade que tem uma empresa como essa, para lidar com o que lida. Ganha muito dinheiro, mas, do ponto de vista moral, é extremamente complicado. Hã? Não. Essa não, mas está no mesmo caminho. Todas elas, indistintamente, todas elas. Hã? Odebrecht não é do Camargo Corrêa, que eu saiba, não. Ah, tá. Que eu saiba, Odebrecht é independente. Quer dizer, é perigoso. O nosso mundo é muito perigoso se lidar com muito dinheiro e tal. Uma coisa que realmente exige muito e onera muito o homem do ponto de vista moral. Questão de número 806A. Essa desigualdade desaparecerá um dia? Resposta: só as leis de Deus são eternas. Não há vez desaparecer pouco a pouco, todos os dias? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho. Desculpa. Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros de uma família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Quer dizer, do tempo em que foi escrito isso aos dias de hoje, a coisa mudou muito.
Muito. Né? Onde é que se falava em programa social, né? Visando a criança, visando a mulher, visando moradia, visando estabilidade no emprego? Quando se falava numa coisa... Eu acho que essa discussão questão já é um avanço que antigamente sempre teve isso, né? Porque ninguém tocava, ninguém tocava. Nesse ponto é um avanço. Exatamente, é um avanço. Eu espero que o Brasil tenha realmente muitos problemas, porque isso vai... e está avançando, viu? E está avançando. Isso que é o mais interessante e o melhor de toda essa situação é essa, está avançando. Né? Mas não, escuta, todo o mal existe. Ele estando encoberto ou não, ele existe. Então é preferível que seja descoberto, preferível que todo mundo saiba. Né? Quanto mais consciência o eleitor desenvolver a respeito, e quanto mais critério ele desenvolver a esse respeito, melhor, com mais qualidade ele vai votar. Então, consequentemente, essa desigualdade pode vir a desaparecer com a consciência eleitoral, com a consciência política, o dever civil que tem em cada um de nós, porque dar um voto é um ato de civilidade. Né? E nós temos essa responsabilidade. As pessoas falam, não, porque o governo, não sei o quê, devia apontar o dedo para si mesmo. Haja com responsabilidade. Não tem quem votar, não vote em ninguém. As pessoas, não tem, todo mundo é ruim, mas eu vou votar no menos um. Papai, não vote em ninguém. Anula o voto, não vota, né? Vai, sei lá, justifica o voto, faz alguma coisa, mas não vote em ninguém. Se todo mundo pensasse assim, como é que ficava? Ficava ruim para eles. Né? Então, eu acho que a gente tem que... Quem sabe mexer nesse sistema do governo, né? A gente tem que votar na nossa consciência. É na nossa consciência que a gente tem que votar. Quando você dá um voto para alguém, você está dizendo para o cara, faça o que você quiser, porque eu estou te dando essa oportunidade. Né? E só para acrescentar, quando o Espírito fala que essa desigualdade vai desaparecer, no tempo de Kardec não havia previdência social. Né? O homem trabalhava uma vida inteira, chegava no final da vida e dependia da caridade dos filhos, da família ou da sociedade para comer um pão, para tomar uma refeição. Muitos certamente morreram à míngua por conta disso. Hoje, bem ou mal, você tem a previdência social. Né? Até quando ela vai existir, eu não sei, porque estão falando em acabar com ela, né? Mas a gente tem a previdência social. Existem países onde a previdência social é tão avançada, né? E chega ao ponto, o homem abusa de tudo, né? E acaba subvertendo todos os valores, né? Mas eu ouvi dizer que há países no mundo onde a previdência social é tão avançada que existem famílias onde fazem 4 gerações que não trabalham. Isso não é bom. Né? Não é bom. Você vê, o homem faz, está sempre cometendo equívoco. Ele exagera na dose. É a mesma coisa que esse estatuto da criança e do adolescente. Isso é um exagero. Né? Você precisava dosar a coisa, não é assim. Se você não dosa, você acaba cometendo equívocos graves. Porque para você acabar com esse ECA agora, ou modificar esse ECA, vai custar muitos dividendos políticos e sociais aí. Vamos lá, questão de número 807. Que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Eles merecem o anátema, infelizes deles. Serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Nós queremos estar na pele deles? Não. Pode ficar com toda a grana, pode ficar com todos os carros importados, com as mansões, pode ficar com toda a grana, com as viagens internacionais, pode ficar com tudo. Não faço questão absolutamente nenhuma. Né? Não, mas é questão de gostar ou deixar de gostar, né? É questão da gente se colocar no... Eu sei que é. É questão de se colocar no lugar de um cara desse, reencarnar como ele vai reencarnar e preferir a nossa situação. Pelo menos a gente sabe que a gente não reencarnar melhor,
não vai reencarnar pior. Né? Se a gente reencarnar, é preferível reencarnar como um trabalhador braçal do que reencarnar na condição desse cara aqui, porque esse cara vai, se ele vai passar tudo aquilo que ele fez passar, vai passar miséria, fome, frio, sede. Por isso que a gente vê em países da África as pessoas viverem o que vivem, né? Quem conhece um pouco dele, só um pouco de espiritismo já acontece essas coisas. Não dá para aceitar isso. Absolutamente. Bastava que eles desenvolvessem essa ideia, esse conhecimento da sobrevivência da alma. Porque a maioria daqueles que têm dinheiro, eles abafam a própria consciência com as suas necessidades. Eu não quero saber o que vai acontecer depois, me interessa é o agora. Se o agora me manda ter dinheiro, me manda ter grana em posição social, eu quero ter grana em posição social. O que vem depois se dane, não quero nem saber. E não é, eu não estou falando só de político, não, médico, advogado, os caras que têm dinheiro, né? Quer dizer, e o dinheiro faculta a satisfação das paixões, né? Dos vícios e tal. É isso que vai querer cada vez mais. Exatamente. O cara, assim, ele cai de tal maneira de cabeça numa situação como essa, que ele é como se ele tivesse enterrado de cabeça para baixo. Ele vai cavando e vai afundando cada vez mais. Desigualdade das riquezas, item 4. Questão de número 808. A desigualdade das riquezas não tem a sua origem na desigualdade das faculdades que dão a uns mais meios de adquirir do que a outros? Resposta: sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? O espertalhão e o ladrão também têm inteligência. Ou seja, eles têm o desenvolvimento de algumas faculdades. E, no entanto, as usam de maneira errada. As usam de maneira equivocada. Não é? Então, não é a desigualdade das riquezas, né, que tem origem na desigualdade das faculdades. O sujeito tem desenvolvido a inteligência, mas lhe falta o desenvolvimento moral proporcional. Questão 808A. A riqueza hereditária, entretanto, seria fruto das más paixões? É a resposta que ele dá para Kardec. Que sabes disso? Remonta à origem e verás se é sempre pura. Então, a aquisição das riquezas tem na sua origem sempre as suas mazelas. Então, quem adquire a riqueza, mesmo por hereditariedade, não foge a essa regra. Porque ou ele compactua com essa situação, ou ele não é rico. É assim que é. Por isso que ele diz, remonta à origem e verá se é sempre pura. Sabes se no princípio não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Se o cara não tomou aquilo de alguém, ou se não cometeu alguma injustiça para tomar? Mas, sem falar em origem, que pode ser má, crês que a cobiça dos bens, mesmo os melhores adquiridos, e os desejos secretos que se concebem de possuir o mais cedo possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga, e te asseguro que o seu julgamento é mais severo que o dos homens. E quando ele fala de julgamento de Deus, não é o julgamento como encarnado, é o julgamento depois da morte do corpo físico. Que aí é que realmente está o sofrimento. Sofrimento aqui é, vamos dizer assim, é moleza, é empurrar cego em ladeira, é bêbado em ladeira, é tomar doce de criança, né? A gente fica... lá que a coisa complica, né? Os espíritos, eles falam muito isso, né? Que o espírito, quando ele está desencarnado, ele não tem, por exemplo, uma das coisas que ele não tem é o sono, né? Que ajuda o espírito a esquecer, muitas vezes, das suas mazelas, dos seus problemas. Por que quando a pessoa está depressiva, ou está num caminho da depressão, ou quando está com algum problema psicológico
ou emocional grave, o médico entope ela de remédio de tarja preta. Para ela relaxar e dormir. Por quê? O sono é um dos melhores remédios que existem. Um dos melhores, não tem igual. Ou seja, ele ajuda a revitalizar, ele ajuda a melhorar a condição emocional, a condição psicológica e tudo mais. Supera até a fome. Né? Já o espírito não tem essa situação. Porque o espírito não precisa dormir. Quem precisa dormir é o corpo. É complicado, a situação é complicada. Se o pessoal meditasse um pouco a esse respeito, né? Se adquirisse essa convicção, estudasse a doutrina espírita e adquirisse essa convicção, porque a convicção da doutrina espírita não vem simplesmente pela pessoa se dizer espírita. Não adianta, você não vai adquirir essa convicção dessa maneira. A convicção vem pelo estudo da doutrina, pela assimilação da ideia, por aprender a pensar como os espíritos superiores. Né? Se nós não aprendemos a pensar como os espíritos superiores, como é que nós vamos adquirir a ideia, o pensamento deles, a maneira de pensar deles? Não tem como. É o único jeito de nós adquirirmos essa convicção. Né? Então, se as pessoas adquirissem essa convicção da sobrevivência da alma, jamais elas cometeriam esses absurdos. Ela ia pensar assim, pô, eu estou chutando contra a própria trave, estou marcando gol contra, eu vou ter que arcar com essa responsabilidade. Como é que eu faço? É a mesma coisa que o cara que comete crime. O cara que comete crime, a primeira coisa que ele faz é fazer o maior esforço possível, né? A maior trama possível, para que não fique ponta solta, não é assim? Ele não deixa rabo, né? Não fica ponta solta. E se ficar ponta solta, ele dá um jeito de amarrar, ou seja, ele coloca alguém ligado com aquele fato, com aquela situação, para que aquele alguém dê a ele a guarida, a retaguarda necessária para que ele não seja envolvido por aquele crime. Não é? Por que ele faz isso? Por que as pessoas, os criminosos, os corruptos, fazem isso? Para não serem punidos pelos seus crimes. Porque ele sabe que se ele for pego pela justiça e pego mesmo de verdade, ele vai ser punido. É a mesma coisa é a ideia da aquisição, da convicção da sobrevivência da alma. Acho que o cara iria cometer os absurdos que ele comete se ele tivesse convicção de que depois da morte subsistiria alguma coisa? Absolutamente. Ele fala, não, peraí, pô, até aqui eu fiz, mas daqui para frente eu não vou fazer mais, porque eu sei que a coisa vai rolar para o meu lado. Ao contrário, eu ia tratar de melhorar, não é? De pagar pelo menos alguma coisa, de alguma maneira, praticando bem, alguma coisa, praticando a caridade, para tentar quitar alguma coisa do débito que ele sabe que existe. Não é? Isso não significa que quem tem o conhecimento vai ser perfeito. Não é assim. Nós não temos a obrigação de ser perfeito, mas nós temos a obrigação de ser melhor do que nós somos. Esse é o dever do espírito. E nessa, de tentar ser melhor do que o cara acaba se tornando melhor. É natural. É um processo natural. É a mesma coisa que a água, a planta, ela é regada eventualmente e que passa a ser regada todo dia, né? Se você rega a planta todo dia e dá a ela a água necessária, o que acontece com a planta? Ela fica viçosa, fica bonita. Estudar a doutrina espírita é a mesma coisa. É regar, é dar à nossa alma o alimento necessário todos os dias para que nós possamos nos tornarmos moralmente vigorosos. Então, não é que você não vai deixar de cometer equívocos, não. Você não vai cometer os evidentes. Você não vai cometer os que todo mundo comete. Você não vai cometer os absurdos que todo mundo comete. Você vai focar, o seu foco vai mudar. Da vida material para a vida espiritual. E aí que ele vai permanecer. Você não vai se permitir, por exemplo, vaidades absurdas, né? Ações absurdas, violências absurdas. Você não vai se permitir essas coisas, jamais. Porque você sabe das consequências. Né? E assim são aqueles que cometem os absurdos na vida, porque não têm a certeza, né? Ou porque duvidam da sobrevivência da alma.
Questão de número 809. Se uma fortuna foi mal adquirida, os herdeiros serão responsáveis por isso? Resposta: sem dúvida. Eles não são responsáveis pelo mal que os outros tenham feito, tanto mais que o podem ignorar. Mas fica sabendo que muitas vezes uma fortuna que se destina a um homem para lhe dar ocasião de reparar uma injustiça. Feliz dele se o compreender. E se o fizer, em nome daquele que cometeu uma injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, porque quase sempre é este, o último, quem a provoca. E o cara desencarna, se vê mal pra caramba, em estado de erraticidade, e começa a inspirar o filho, o herdeiro e tal, a fazer justiça com o dinheiro que era dele, para tentar sanar um pouco das estupidezes que cometeu. Questão de número 810. Sem fraudar a legalidade, podemos dispor dos nossos bens de maneira mais ou menos equitativa. Quem assim o faz é responsável depois da morte pelas disposições testamentárias. Entenderam a pergunta de Kardec, não? Kardec diz assim: se você tem um bem, você tem o direito de repartir equitativamente os seus bens para quem você quiser, desde que esses bens foram adquiridos, né, de maneira lícita e tal, mesmo assim, né? Quem faz isso é responsável depois da morte pelas disposições dos bens que ele dividiu, das disposições testamentárias, daquilo que ele dividiu. Diz assim: toda ação traz os seus frutos. Os das boas ações são doces e os das outras são sempre amargos. Sempre entendei bem isso. Questão de número 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? A boa lógica diz que não, né? Não, porque se as aptidões são distintas entre os homens, a aquisição dos bens não pode ser igual. Uns são mais empreendedores, são mais inteligentes, são mais dispostos a trabalhar, e outros não. Tem uma pessoa que todo mundo critica aqui em Jaú, eu também não tenho procuração para defender, não. Tá? Não vou dizer o nome dele e tal, dessa pessoa, mas eu sei que é um cara que trabalha no mínimo 18 horas por dia. No mínimo 18 horas por dia. E paga a faculdade e já formou filho de muitos dos seus trabalhadores. Ele paga a faculdade desse cara. E ele é dono de muitos bens. De muitos, infinitos bens. Não só em Jaú, como em outros lugares. Quer dizer, todo mundo aponta o dedo. Pô, fulano é dono, tá, manda, tá na cidade. Mas e daí? Você trabalha 18 horas por dia? Não trabalha, não. Não é? Eu sei, porque ele doou um terreno para nós. O terreno que nós temos foi doação dele. Fala. Mas é fácil se apontar o dedo, né? É fácil apontar. Porque eu também não sabia das qualidades dele, viu? Não espalha para ninguém sabe disso. Eu sei porque um de seus funcionários frequentava aqui os nossos cursos. Estudava com a gente aqui, né? Resposta: não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Questão de número 811A. Há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. Que pensais a respeito? Resposta: são sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das coisas. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não correr atrás de quimeras. Ele estava se referindo certamente aqui às comunas, né? Ao comunismo. Certamente. Porque o comunismo é que tem isso por princípio. O socialismo é uma coisa muito boa. Mas o comunismo é uma estupidez. É tão estúpido o comunismo que está em frangalhos. É um sistema que
Não funciona. Está provado que não funciona. E tanto não funciona que aqueles que mandavam na União Soviética, na época, antes de se tornar a Rússia, que é hoje, tinham mansões com cinemas próprios e tal, piscinas e tal, como qualquer mansão de ricaço nos Estados Unidos. Quer dizer, então a igualdade vale para o povo, mas não para aquele que manda. Então, ele está certinho. São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Questão de número 812. Se a igualdade das riquezas não é possível, acontece o mesmo com o bem-estar? Resposta não. Mas o bem-estar é relativo e cada um poderia gozá-lo se todos se entendessem bem. Porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade, e não em trabalhos pelos quais não se tem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo. É o homem quem o perturba. Aqui tem um rodapé, nota do tradutor, que diz o seguinte: no mundo de hoje, esse problema já vem provocando tentativas de solução. Trata-se do aproveitamento das vocações, cujo desperdício sistemático acarreta perdas consideráveis na economia social e profundo desequilíbrio nas estruturas das sociedades. Questão 812A. É possível que todos se entendam? Resposta: os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Questão de número 813. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Resposta: sim. Já o dissemos, ela é sempre a causa primeira dessas faltas, pois não lhe cabe velar pela educação moral de seus membros. É frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas em lugar de aniquilar-lhes as tendências perniciosas. Olha o grau de responsabilidade que nós temos. Ninguém atenta para isso. Ninguém, absolutamente ninguém. A gente acha que o problema do vizinho é do vizinho, não tenho nada com isso, não estou nem aí, se vira, é problema dele. Mas não é bem assim, não. Nós temos responsabilidade. Quando alguém dá um voto para alguém, quando alguém sonega um imposto, quando alguém deixa de ser responsável de pagar o que deve, de quitar as suas dívidas, ele está fazendo exatamente isso. Porque quando nós damos um mau exemplo, o que nós fazemos? Nós dizemos para o outro: pode fazer igual, está certo. Então, enquanto sociedade, nós temos responsabilidade sobre tudo. E vamos arcar com essa responsabilidade, sabe de que maneira? Reencarnando tantas vezes quantas seja necessária para consertar esse planeta. A turma tem espírita para falar: não, eu sou bonzinho, não vou reencarnar mais aqui no mundo de regeneração. Você vai regenerar aqui mesmo, velho. Você vai regenerar esse mundo mesmo. Item 5. Provas da riqueza e da miséria. Ele chama a riqueza de prova, hein? Questão de número 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Resposta: para provar a cada um de maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Escolhidas pelos próprios espíritos. Não tem departamento de reencarnação, coisa nenhuma, não é punição, coisa nenhuma, não é expiação, coisa nenhuma, é escolhida. O que muda numa prova dessa é a maneira pela qual o espírito reage à prova, a maneira pela qual ele vivencia a prova. Só isso. Questão de número 815. Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? E ele coloca aqui, não sei se foi a editora que colocou, mas coloca a pergunta numa página e a resposta na outra.
É para o cara ficar bem intrigado, né? Resposta: tanto uma como a outra. A miséria provoca a murmuração contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. A gente vê, não sei se vocês já observaram, devem ter observado, porque vivemos no mesmo mundo, e vocês são muito inteligentes, que a pessoa vem, às vezes, de origem pobre, começa aí uma carreira qualquer, né, de lutador, de boxeador, ou de jogador de futebol. Eu vi um rapaz dos Estados Unidos ontem, uma reportagem a respeito de um jogador de beisebol, um negro, magrinho, alto, 2 metros quase de altura. Ele estava entrando no NBA, né, que é aquela liga, né, nacional do basquete. Ele estava sendo contratado para fazer o próximo ano, jogando num time lá, lá, um time grande lá dos Estados Unidos. Ele não conseguiu começar a jogar porque pegaram ele, se eu não me engano, morreu de overdose de drogas. Quer dizer, o sujeito sai de uma condição muitas vezes miserável, uma situação ruim, né? Começa a melhorar de situação, começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que ele faz, embarca, cai de cabeça, entra de cabeça numa situação como essa, né? Então, totalmente despreparado. sabe o que acontece? É uma prova. Se é uma prova, é porque ainda a gente não tem convicção, o espírito não tem convicção das suas qualidades. Ele não sabe como ele vai reagir àquela situação. Ter dinheiro causa a ilusão de poder. Eu não preciso de nada, nem de ninguém, nem de Deus, porque eu tenho tudo. Só que é uma situação fictícia, momentânea, temporária, e o espírito não sabe como aquilo vai acabar. E quando acaba, ainda que ele tenha dinheiro pelo resto da vida, uma hora acaba. Ele vai ter que deixar aqui a fortuna dele. Ele vai desencarnar. Quando isso acaba, de uma maneira ou de outra, ele se defronta com um monte de problemas que ele acabou arrumando para ele mesmo por conta da sua maneira de agir, por causa da posse dos bens materiais. Ou da falta deles também. Porque o murmúrio, a revolta contra Deus, né, imprecar contra Deus pela falta das coisas, é tão prejudicial quanto o excesso que se comete por causa do excesso de dinheiro. Questão de número 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Resposta: é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Verdade pura, absoluta, né? Quanto mais o cara tem, mais o cara quer ter, mais ele se julga necessitado das coisas. Exatamente. O supérfluo passa a ser necessidade, né? E o supérfluo e o necessário, eles variam exatamente pela posição financeira de cada um, né? O que para um é supérfluo, para o outro é necessário. Aqui acrescenta Kardec a seguinte explicação: a posição elevada no mundo e a autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ver item 266. Item 6º, igualdade dos direitos do homem e da mulher.
Isso aqui é bastante interessante. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Pergunta aos espíritos superiores. Resposta: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Portanto, somos exatamente iguais, né? Os homens e mulheres são exatamente iguais, não há diferença nenhuma, né? Questão 818. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Resposta: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Uma consequência das instituições sociais e do abuso das forças sobre a debilidade. Entre os homens, pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. E o homem, fisicamente, tem mais força que a mulher. Por isso que ele submete, não é? Questão de número 819. Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Resposta: para lhe assinalar funções particulares. Quais são as funções particulares da mulher em relação ao homem? Do lar. Hum? Vai fazer as coisas do lar. Não. Isso é obrigação do homem também. Ele vive junto na mesma casa. Falando pelo fato de ser mãe. Não é só isso, não. É mais, vai além disso. É uma coisa que está um pouco esquecida nos dias de hoje. Não entre todas as mulheres, mas em algumas mulheres. Chama-se feminilidade. A mulher, para ser feminina, ela tem que ter a aparência mais frágil do que o homem. O homem gosta disso, isso atrai. Se nós formos trazer para o campo da animalidade, todo macho é atraído pela feminilidade da fêmea. Não é assim? E eu estou falando do homem, né? Do ponto de vista animal. É assim que a coisa funciona. O homem só é atraído por uma mulher feminina, né? A feminilidade é uma coisa extremamente importante. E esta é uma função particular da mulher, né? A feminilidade, a delicadeza, né? Isso é uma função extremamente importante. Uma mulher bonita e feminina. Fala do rosto. Tem, você está falando do Carlão? Está falando do Carlão. Oi, bora. Disse que a Luciana estava contando para mim que aquela é uma mulher mesmo que tomou hormônio. Ficou com a voz grossa por conta disso. Uma pena, porque ela é bonita, né? De rosto, tudo. E é engraçada. É, engraçada. Ela acabou usando isso como uma coisa hilária, né? Olha, ele diz assim, ó, ele continua dizendo o seguinte: o homem se destina aos trabalhos rudes por ser mais forte. E se a gente pegar a história da humanidade, né, no caso do homem, quem saía para caçar? O homem, né? Então, o trabalho rude é esse, é o cara que vai atrás da sobrevivência da família, atrás da caça, atrás de defender a mulher, de defender os filhos, de defender seus domínios, né? Por isso que ele é naturalmente mais forte, né? Mais musculoso, mais forte e naturalmente mais agressivo que a mulher. Essa agressividade é uma coisa natural, não? Ele, desde os primórdios da humanidade, ele sempre precisou usar de preponderância para predominar, né? E por excesso ele acaba usando essa preponderância dentro do lar, muitas vezes, né? Sendo incisivo dentro do lar. A mulher aos trabalhos suaves, e ambos a se ajudarem mutuamente nas provas da vida cheia de amarguras. Quer dizer, a mulher tem funções particulares, sim, né? Ela está querendo se igualar ao homem, mas acabou ficando pior. Está enchendo a cara de cachaça,
vai para os bares, enche a cara de cachaça, fuma. Mulher está perdendo toda a sua feminilidade. A coisa mais linda na mulher é a feminilidade. Está errado o que eu estou falando? Eu acho que eu vou tomar cachaça. Mas cara, falam que é cerveja, mas ficam bêbadas do mesmo jeito. Quem fica bêbado é assim mesmo. É cachaça, para mim é cachaça. Bebe mais que homem. Bebe mais que homem. Né? Tá lindo isso aí, né? Nós vamos ter aí um grupo daqui mais uns 15, 20 anos, nós vamos ter um monte de gente cancerosa do estômago e de outras coisas. Por causa do excesso de... Desculpa, o excesso de álcool. O álcool traz problemas de intestino, traz problemas de estômago, traz problemas do aparelho digestivo de uma forma geral, né? E as mulheres, elas são fisicamente mais frágeis. A ingestão do álcool para a mulher é extremamente prejudicial, mais prejudicial do que para o homem. O que não justifica o homem beber. Não estou dizendo que aqui justifica que o homem bebe a mulher, não estou dizendo isso. Né? Não justifica para nenhum dos dois. Mas do jeito que a mulher está fazendo hoje em dia, pelo amor de Deus. Questão de número 820. A debilidade. Opa, desculpa. A debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? Resposta: Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. Resposta sábia, né? Quer dizer, está claro. O homem não tem o direito de fazer com a mulher o que fez até bem pouco tempo atrás. Né? E, aliás, a gente poderia dizer o que continua fazendo. Porque, se não está explícito isso na nossa sociedade hoje em dia, está implícito. A mulher ganha cerca de 30%, 35%, 40% menos que o homem, na mesma função, exercendo a mesma função. Então, o homem continua escravizando a mulher como sendo escravizada. O marido fica em casa e a mulher sair para trabalhar, está errado. Puxa vida, você não fala, não tinha aqui nada. Você sabe o que eu estou falando. Eu estou sendo irônico com você, mas é claro, evidente. Evidente. Mas eu estou falando assim, ó, moralmente errado. Evidente. Moralmente, fisicamente, intelectualmente, qualquer mente que você quiser, pode usar a mente que você quiser. Não é o natural, não é o normal. A mulher é o pilar central da sociedade. A mulher, olha, todo grande homem nasceu de uma mulher. Por que acha que Deus coloca a mulher para procriar e não o homem? A mulher tem funções particulares, ele não fala aqui? Específicas. Essa aparente fragilidade da mulher faz com que ela seja mais dócil, mais amável, mais delicada que o homem, com objetivos específicos de educar. Se você acha que isso não é verdade, se alguém pensa diferente, medite. A primeira coisa que se faz quando se está em perigo é chamar por Deus e pela mãe. Se não pela mãe, por Deus. Não é? Em quem se pensa em primeiro lugar quando a gente está com algum problema? A mãe. Salvo se ela não cumprir os seus deveres como mãe ao longo da educação do filho. Tem filho que tem mais amizade com o pai por conta disso. E o filho que se afasta da mãe? Por alguma força? Não cumpriu as funções. A mãe não cumpriu as funções. Porque se ele amar a mãe, ele não vai se afastar nunca. Eu não me afastei do meu pai e da minha mãe, do meu sogro e da minha sogra, que amava com o pai e com a mãe, nunca. E nós moramos aqui 30 anos antes deles encarnarem, a 300 quilômetros dele, e víamos, e estávamos com ele muito mais que os filhos que moravam a um quarteirão. Não é verdade? Você sabe que isso é verdade. Então, se afasta porque muitas vezes a mãe ou o pai não cumpriu a sua função. Tem filho que sai de casa, vai viver a sua vida, constrói a sua família e tem trauma de viver na própria casa, de viver com os pais, de viver com a mãe, de viver com o pai. Tem trauma disso, porque sabe o que passou na infância, sabe o que passou ao longo da sua vida. Então, quando uma mãe cumpre a sua função, quando um pai cumpre a sua função,
Esse filho vai ser criado da maneira mais excelente que pode acontecer. E a mãe é a pilastra central da sociedade, porque é dela que os filhos recebem a educação, o primeiro contato que ele tem com a humanidade. Primeiro contato, ele acaba de nascer, o primeiro contato que ele tem é com a mãe, ele é amamentado, ele é acariciado, ele é envolvido com a mãe. Não tem, a função é essa. Acho que Deus, na sua sabedoria, é fazer a coisa diferente, por quê? A função é essa, princípio, a principal, primeira, é que a coisa está sendo subvertida por essa pretensa liberdade feminina que acabou atingindo as mulheres e iludindo as mulheres que as mulheres têm que ser igual ao homem. A mulher sempre foi superior ao homem, e muito superior ao homem. Não é pouco, não. Agora está se tornando inferior. Está se igualando, está ficando pior que o homem. Mas sempre foi superior. A mulher tem uma... A mulher, ela sabendo agir, ela arranca a cueca dos caras pela cabeça sem precisar fazer nada. É só ela ter a agir como mulher, que ela faz o que ela conquista, o que ela quiser. O homem conquista na cacetada, na força bruta. A mulher conquista pela sua delicadeza, muito mais do que o homem. Muito mais do que o homem. Perceba essas grandes mulheres políticas, as primeiras ministras aí e tal, a maneira da mulher agir, como é diferente, mesmo na política, como é diferente do homem. A Angela Merkel fez com que a Alemanha aceitasse os refugiados sírios. Quando ninguém quis aceitar, ela aceitou. Por quê? Será que ela é mais boazinha? O instinto maternal fala também, ajuda ao entendimento. O homem é força bruta, a mulher é delicadeza, é sentimento, né? Ela que dá a educação. Os grandes homens da humanidade receberam a primeira educação da mãe. A primeira educação, e depois ao longo da vida, que se reporta à mãe o resto da vida. Sabe que a família Kennedy, por exemplo, nos Estados Unidos, se reportava à mãe, ao pai e à mãe, mas a mãe tinha um peso naquela família, a família não era matriarcal, era patriarcal, mas a mãe tinha um peso muito grande naquela família. E olha que senadores, presidente da República, aquela família deu um monte de frutos na política dos Estados Unidos da América do Norte. Quem sabe conhece a história dos Kennedy. Tem lá as suas mazelas e tal, né? Não quero entrar aqui nesse mérito, mas olha o que representa uma mulher. Mas é uma questão cultural também, né, cara? Hã? Uma questão cultural também, né? Assim, comparação de mulheres no poder. Cultural ou não, a mulher tem um peso muito grande na formação, na construção da sociedade. Claro. Muito grande. Peso... Vamos marcar aqui a questão 820 para a gente retomar na próxima? Vamos marcar aqui. Hoje é dia 22/2/2016. Não adianta a mulher querer se igualar com o homem, porque a mulher, do ponto de vista humano, do ponto de vista dos encarnados, jamais será igual. A gente sabe que os espíritos são exatamente iguais, não há diferença. Não é? Não há absolutamente diferença nenhuma. Os espíritos são iguais, não existe espírito de homem e espírito de mulher. Eles encarnam, os espíritos encarnam homem ou mulher por uma questão de necessidade evolutiva, não é? Porque o homem tem que sair desse mundo e aprender tudo aquilo que esse mundo pode oferecer para ele, o espírito, né? Portanto, encarna homem, encarna mulher, segundo a necessidade evolutiva de cada um. Mas, do ponto de vista do encarnado, as diferenças são gritantes. E essas diferenças deveriam ser mais respeitadas, tanto pelo homem como pela mulher. Porque a harmonia de um casal depende única e exclusivamente disso, né? Uma mulher que subjuga o homem faz a infelicidade do casal e vice-versa, né? O homem que subjuga a mulher faz a infelicidade do casal.
O casal não pode viver em harmonia se não compactuarem, né, de todas as coisas, de comum acordo e harmonicamente. Não tem outra maneira de ser feliz. A gente sabe que o casamento é uma construção, né? Não existe casamento pronto ou felicidade pronta, né? Casamento é uma construção. A gente vai construir ao longo da vida a nossa felicidade, a nossa harmonia, nosso bem-estar, né? E isso depende muito da ação de cada um. Depende infinitamente, é crucial a ação de cada um na construção do bem-estar do casal. E da família, né? Claro. Muito bem. Considerações? Claro, evidente. O homem nunca respeitou muito a mulher. Nunca. Sempre submeteu, subjugou, né? Mandou, oprimiu, né? Mulher... Quando eu mudei para Jaú, eu tinha vizinhos, já contei para vocês que meus vizinhos, se somassem a idade de todos eles, dá mais de 1000 anos. É verdade isso, não estou brincando, não é exagero não, é verdade. Né? E tinha vizinho nosso lá, que era do tempo de que o homem andava na frente e a mulher e os filhos atrás. Aqui em Jaú. E eu estou falando da geração que precedeu a minha, não estou falando de muito tempo. Olha como a mulher estava colocada na sociedade. Né? Quer dizer, isso é submeter, é subjugar, é humilhar. Né? Não é certo. Como não é certo o que a mulher está fazendo hoje. Não estou falando de todas, mas uma boa parte dela está querendo se igualar ao homem, né? E está perdendo a coisa mais bonita que a mulher tem, que é a feminilidade. Né? Cheia da cara de pinga, fumando, usando droga. Mas feito na academia, acabou o primeiro já. Olha, Daniel, nós fomos numa viagem lá no Deus Ferreira, o pessoal do terceiro. Ele foi ao banheiro no ônibus e tinha um casal, 2 rapazes, deve deixar na boca. De repente, o só Mauri. Daniel, olha que porra vergonha funda. Eu levei um susto. Quando eu falei, pai, eu sei que eu fiquei. Eu não conformo. Isso não pode ser, isso não é verdade. E foi a viagem, me atordoando e falava. Tem razão, né? Tem razão. Não é. Tem razão. Não é. Não dá para. Não dá para. Não, mas ele ficou. Ele vai no Palmeirinhas, sábado, tudo, ele fala, olha esse mulherada, é o fim do mundo. Por isso que eu prefiro não sair de casa. Fique em casa, porque é a melhor coisa. Né? Os antigos diziam assim, boa romaria faz quem em casa fica. E tem tudo a ver, né? O melhor lugar do mundo é a casa da gente. É o melhor lugar do mundo, porque pelo menos você não é obrigado a conviver com esse tipo de absurdo. Né? Esse negócio de a diversidade é bonita, os diferentes têm que... Para com isso. Para, não é natural. Não é natural. Por mais que queiram impor essa situação, não é natural. A naturalidade é que os sexos cumpram as suas funções. Né? E a função natural da mulher e do homem é de fazer procriar, e da mulher é procriar. Então, tem que dizer para mim que 2 homens e 2 mulheres é natural, porque não é. E nem normal. Né? A pessoa, o que é? Por que não é normal? Não é normal. Normal é aquilo que a maioria aceita, e a maioria não aceita essa situação. Pode até não dizer nada, pode até não revelar a sua opinião, mas não aceita. As pessoas estão com medo de falar qualquer coisa. Um absurdo. Mas vamos lá. Que alguém quer emitir alguma opinião, fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa? Então vamos encerrar. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito
pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa misericórdia, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, dá-nos a força necessária para que nós possamos honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes na nossa reunião, nós a declaramos encerrada.